bom quanto ele, não sei o que. Eu não vou me lembrar dos elogios, mas ele era uma pessoa que marcava a vida das pessoas. Assim, não, ele era extraordinário. Assim. E quanto tempo tu ficou com ele lá na Assembleia? Aí eu trabalhei de 99 a 2004 lá na Assembleia. E em 2004 ele resolveu se candidatar a prefeito. O Bernardo, ele tinha sido 4 anos prefeito, ele tinha sido eleito lá na primeira em 82, que ele se elegeu prefeito, para 6 anos, porque naquela época era 4, mas aí mudou para 6 e depois mudou para 6. Então o Irajá, naquele mandato, e depois o Bernardo foram de 6 anos, porque eles queriam... Primeiro fizeram 6 para que as eleições fossem todas juntas. Depois se arrependeram. Para separar, então. E aí, para separar, fizeram 6 de novo. E o Bernardo renunciou ao mandato com 4 anos, 1 mês e 15 dias. Ele sempre dizia, 4 anos, 1 mês e 15 dias. Ele ficou no poder. Foi para ser secretário? Foi para ser secretário do Simon. E quem que entrou no lugar dele? O vice. O Zé Maria. Zé Maria. Era o vice. E aí ele foi ser secretário de Educação do Simon. O Simon dizia, não, se tu não aceitar, Bernardo, foi uma pressão muito grande, se tu não aceitar, Bernardo, não vai ter ninguém da Zona Sul e tal. E era um governo, era na redemocratização, né? Pela primeira vez o MDB tinha ganho. Então, aquela coisa, o Bernardo foi... Era uma virada, ele tinha que participar. Erro, porque ele era um prefeito amado, né? Ele tinha pegado uma prefeitura quebrada, situação assim de greve, de lixo, salários atrasados. Estava 6 meses quando ele assumiu, chegou a 9 meses de salário atrasado. Pegou um caos na prefeitura, só que isso já era 87, já era 87, já tinha passado 4 anos, ele já tinha feito uma revolução, tinha mudado as coisas, a cidade estava andando bem, a prefeitura saneada e o povo gostando muito dele, né? E ele renunciou ao mandato. E aquilo ficou muito... Marcado até o final da vida. Ficou muito marcado. E, bom, aí ele pegou uma secretaria de educação super complexa, resolveu fazer a coisa certa, que era, na verdade, comprar algumas brigas, né? Enfrentar interesses corporativos. Sim. Foi muito complicado. Ele acabou depois indo para a Justiça. Não se reelegeu, ele não se elegeu o deputado federal, que ele concorreu naquela época, e aí fez um concurso para ser procurador da Assembleia. Ele e a Hilda saíram, tiraram o primeiro e o segundo lugar. A Hilda também era... A Hilda chegou a ser deputada também, né? estadual, constituinte. Timete, não sabia. A tia Helena trabalhou com ela também. Aí o Bernardo... Então estava lá na Procuradoria, até que o PSB foi lá, o Beto Albuquerque, o pessoal foram convidá-lo para ser candidato. Aí concorreu em 94 a deputado estadual, se elegeu em 98, PSB, a história, né? Que eu contei, se reelegeu pelo PSB. Aí teve uma briga, enfim, ele, por coerência dele, queria manter a coerência, acabou tendo que sair do partido para o PPS. Em 2004, ele resolveu ser candidato a prefeito. A população, nesse período de 87, quando ele saiu, a 94, sempre que encontrava ele na rua, dizia, Bernardo, quando é que tu vai voltar para a prefeitura? Tu tem que ser prefeito. E ele me dizia, né, depois que eu estava acompanhando ele dizia, não vou voltar. Não. A gente não caminha sobre os próprios passos, Paula, ele me dizia. Nunca esqueci disso. E ele caminhou, né? Ele resolveu, em 2004, caminhar sobre os próprios passos. E foi uma baita vitória, né? Em 2004 foi uma baita vitória, ele ganhou do Marrone, ninguém acreditava que ele ia conseguir ganhar. Eu me lembro dessa vitória. Foi no dia da eleição, assim, foi na apuração. Porque na verdade, parece que o PT estava de festa, com a festa pronta e tal, ninguém acreditava. Eu me lembro desse dia porque eu estava na rua e eu não tinha votado no PT, eu tinha votado no Bernardo. E aí eu via a mobilização das pessoas, assim, e não estava ouvindo nem o rádio. Só que daí eu vi uma pessoa, que é até advogada, até conhecida, sentada na esquina chorando. Eu disse, não, mas se ela está chorando... Não foi ele que ganhou, e aí era o Bernardo, porque estava todo mundo com certeza. Foi uma festa na avenida lindíssima. Assim. Eu me lembro de... Todo mundo de bandeira branca, a bandeira dele era branca, assim. Uma coisa lindíssima. Eu lembro de eu ir com a minha irmã, a Helena, lá na frente da casa do Marrone, ver eles indo embora. Assim, eu me lembro muito dessa cena. Mas enfim, por que eu tô aí? Mas só que ele tinha razão, não se caminha sobre os próprios passos. Ele teve uma doença degenerativa, o Bernardo. Ele teve que renunciar 1 ano depois. Ele em 2006... Praticamente não governou na Governou durante 11 meses. Ele começou a apresentar alguns sintomas. Não era mais o mesmo Bernardo brilhante. Ele começou a ficar lento e tal. Mas o raciocínio estava intacto. Então, as decisões todas que foram tomadas naqueles 11 meses... Sim, com certeza. Decisões importantes. Redução de tributos, por exemplo. Ele acreditava muito nisso, em tratamento diferenciado com tributos para estimular a economia, enfim... E ele fez isso, encheu o saco do secretário, assim, até que conseguiu, dentro dos primeiros 11 meses de governo, fazer isso. Enfim, mas ele teve que renunciar.
E morreu alguns anos depois, né? Foi muito triste para nós em 2006, no início de 2006. Ele renunciou e eu aí saí da política. Mas então eu comecei na política ali. Até então eu tinha o meu representante, eu nunca tinha pensado em concorrer. Naquele ano de 2006, tinha uma eleição. Eu cheguei a pensar ali, pela primeira vez, com o Bernardo saindo da política, né, por problema de saúde. Foi a primeira, acho que nunca contei isso. É a primeira vez. Aê! Inédito!